Graça e paz, queridos. Amém. Glória seja Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no texto de João, capítulo 1. Nós teremos a nossa leitura a partir do versículo 32. Iremos até o versículo de número 34. João, capítulo 1, versículo 32, 33 e 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, nesse caso Jesus. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Amém. Querido Deus e nosso Pai, nós nos alegramos mais uma vez em Tua presença, pela Tua graça e misericórdia que tem nos edificado desde quando nós chegamos aqui até agora. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra lida nesse momento e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na interpretação para que possamos realmente ser edificados por ela, curados através dela e alimentados através dela. É o que nós desejamos nesse momento, por isso nós clamamos pela graça do Senhor de forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos conversar um pouquinho sobre batismo e batismo com o Espírito Santo, através desses 3 versículos apenas. Na primeira parte da nossa reflexão, eu quero conversar rapidamente com os irmãos sobre batismo. De forma histórica, eu vou apresentar a perspectiva histórica geral sobre o que é batismo e perspectiva bíblica sobre o que é batismo. E depois nós vamos fechar falando do que é batismo com o Espírito Santo, que é onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque é onde exige mais explicação. Ok? Batismo. Este é um dos assuntos ou uma das doutrinas mais antigas da igreja. E desde sempre foi pregada, foi difundida de forma enfática, só que durante a caminhada, ao longo do desenvolvimento da história da igreja, chegou uma época em que a ênfase deixou de ser essa doutrina, por causa de vários fatores, dentre eles a perseguição. A igreja, que até então, ali no livro de Atos, estava reunida num único ambiente, por causa da perseguição, cada um teve que tomar o seu rumo. Portanto, cada um foi tentando sobreviver de acordo com o ambiente onde ele se encontrava. Dessa maneira, essa doutrina, que por causa do Pentecostes ali, era até então uma doutrina bem enfatizada, deixou de ser enfatizada. E ela reapareceu apenas no final do século passado, através ou numa reunião da Igreja Metodista Afro-Americana, numa rua de Los Angeles chamada Azusa. Diz a história do movimento pentecostal que no dia 14 de abril de 1906, um grupo de irmãos estavam reunidos numa manhã nesta igreja e durante a reunião aconteceu algo extraordinário e cada um começou a falar numa língua.
eles começaram a falar em línguas estranhas. Assim registrou a história. E de lá para cá, começou ou voltou a ser doutrina enfatizada pela igreja, ou na igreja, e principalmente pelos nossos irmãos pentecostais. Eles fazem isso porque eles enfatizam bastante a questão do avivamento. Isso porque a interpretação do avivamento deles é completamente diferente da interpretação do que é avivamento, de acordo com a perspectiva da teologia histórica, que é a que nós pregamos e compartilhamos. E lá na frente eu vou estar explicando para vocês o que é essa interpretação, por que nós não concordamos com tal interpretação. Por agora eu quero começar apresentando para vocês a perspectiva histórica do que é batismo. O que significa esse ato? Historicamente, batismo significa um rito de iniciação ou de integração numa determinada comunidade. Tanto é que até hoje, nos lugares, nos países tribais, você vai ver que esse ato é praticado num ambiente extra-eclesiástico, ou seja, pelas tribos que não tem nada a ver com o cristianismo. Por quê? É um ato tradicional que remonta a séculos. Quando você, por exemplo, existem algumas tribos lá na África que quando você atinge a idade adulta, para você integrar, fazer parte da comunidade, para ser aceito como uma pessoa relevante na sociedade, como adulto, você precisa passar por esse rito chamado batismo. A única diferença é a linguagem ou nomenclatura, mas o objetivo é o mesmo. Convoca-se a comunidade, faz-se alguma coisa ali que você precisa ser submetido ou submetida para que você agora, a partir dali, pudesse passar a ser considerado uma pessoa pública, um homem maduro, uma mulher social e enfim. Isso significa, em suma, batismo, isso na perspectiva histórica. Agora, vejamos o que significa batismo de acordo com a Bíblia. Biblicamente, batismo significa ordenança. Foi Jesus Cristo que nos mandou batizar. Ide, portanto, como diz o texto, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batismo, biblicamente, é uma ordenança. Nós batizamos porque a Bíblia manda batizar. Mas o que significa então batismo? Talvez você esteja perguntando, o que significa? Porque a Bíblia não vai mandar só por mandar. Se manda é porque significa alguma coisa. Batismo significa exatamente testemunho público de que você, naquele momento ali, está morrendo pro pecado e ressuscitando para Deus. Isso significa batismo. Por isso nós pregamos e praticamos. Por quê? Não apenas foi recomendado na Bíblia, mas nós entendemos o significado desse ato tão importante na história do cristianismo. Alguns textos, como o texto de Mateus, o texto de Marcos 16, 15 a 16, o texto de Mateus 28, 19, vão nos orientar nesse sentido, vão nos mostrar que realmente batismo é uma ordenança que significa exatamente você testemunhar publicamente que você naquele momento está morrendo para o pecado e ressuscitando para Deus.
O que significa então batismo com o Espírito Santo? Eu tive que caminhar rápido porque aqui eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo para poder explicar isso. Podemos definir, ou podemos dizer que batismo com o Espírito Santo é o ato através do qual Cristo nos coloca em união ou reunião com o Pai e com o corpo, nesse caso a igreja, no momento do arrependimento. O que significa isso? A partir do momento em que você aceita Jesus Cristo, é assim que a gente fala, você se arrepende, você decide viver uma vida que corresponde às expectativas de Deus, você simplesmente está sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Você automaticamente passa a ser selado por Deus. É assim que a Bíblia nos diz. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também, ou seja, Cristo, vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, nesse caso Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a partir do momento em que você decide, você se entrega, se rende a Deus, você está sendo automaticamente selado com o Espírito Santo de Deus. E selado, você está batizado com o Espírito Santo de Deus. Nossa, mas é isso? Vamos caminhar um pouquinho. O próprio apóstolo Paulo também, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, nesse caso igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Batismo com o Espírito Santo, portanto, significa exatamente o momento em que Deus nos sela com o seu Espírito. O momento em que nós nos entregamos a Ele com a expectativa ou o desejo de viver agora uma vida guiada, conduzida, controlada pelo Espírito Santo dele. Agora, já aqui mostramos quem é batizado com o Espírito Santo. O que nós precisamos agora saber é qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. É aqui que está o problema. É aqui que está a diferença da teologia tradicional, que é a nossa, e a teologia pentecostal e neopentecostal. A pessoa ou a evidência do batismo com o Espírito Santo, na perspectiva pentecostal, significa falar em línguas estranhas. Esses nossos irmãos acreditam que quem é batizado com o Espírito Santo é aquela pessoa que fala em línguas estranhas. Portanto, se você não fala em línguas estranhas, você não é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Só que não é isso que a nossa interpretação diz. Porque nós não encontramos nenhum fundamento bíblico que nos prova isso. Portanto, nós preferimos ficar com o que a Bíblia diz. Se a evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, o que é então? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ali você encontra a evidência evidente de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Leamos esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Alguém gostaria de nos ajudar? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Isso é a prova de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Mas e aquela coisa do avivamento? Como é que fica? Uma pessoa que ama, uma pessoa que traz a paz, uma pessoa que é longânime, uma pessoa que expressa o caráter de Deus, não é avivada? Se não for, então existe alguma coisa muito estranha com o seu cristianismo. Porque é impossível você ter todos esses frutos aqui, enumerados do Espírito Santo, de acordo com Gálatas, e você não ser uma pessoa avivada. A única diferença talvez será a interpretação ou definição do que é o avivamento. De repente você vai ouvir alguém te dizer que ser avivado é aquela pessoa que, sabe, opera sinais e prodígios. Aquela pessoa que só faz o extraordinário acontecer. Aquela pessoa que quando chega, o fogo pega, como dizem os nossos irmãos pentecostais. Se essa for a sua definição, você nunca ou jamais vai concordar com essa perspectiva de Gálatas. Agora, se a sua definição for, sobre avivamento for, aquela pessoa que cuida da sua família, aquela pessoa ética, aquela pessoa que ama a família, aquela pessoa que cuida dos valores, aquela pessoa que cuida dos princípios, aquela pessoa que expressa o caráter de Deus, aí sim. Porque essa realmente é a verdadeira definição do avivamento. Avivamento não é falar em línguas, avivamento não são sinais, avivamento não são prodígios. Afinal, se tudo isso representasse avivamento, sabe quem seria o cara mais avivado do mundo? Satanás. A Bíblia diz que ele também opera sinais e prodígios. Portanto, sinais e prodígios não representam o avivamento. Eu não quero saber se você ora, os doentes ficam curados. Eu não quero saber se você ressuscita os mortos. Eu não quero saber se você ora, o fogo desce. Eu quero saber como você cuida do seu marido. Eu quero saber como você cuida dos seus filhos. Eu quero saber como você cuida do seu casamento. Eu quero saber como você cuida da sua família. Eu quero saber como você educa os seus filhos. Isso é avivamento. Essa é realmente a pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que faz barulho o tempo inteiro. Um dos textos mal interpretados por esses irmãos, que faz com que muitos hoje acreditem que avivamento realmente tem a ver com línguas estranhas, sinais, prodígios e tal, é o texto de Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Vejamos o que diz esse texto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, repito, línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repare que aqui o texto não está no singular. Aí você fala, não, mas isso é a interpretação. Eu sei muito bem grego, graças a Deus, não tenho dificuldade com isso. E eu não faço a minha interpretação a partir da Bíblia em português. Eu trabalho com grego.
No grego, a palavra que está lá é no plural mesmo. Línguas. Não é língua. Portanto, tratava-se de língua como essa que eu estou usando aqui. O francês, inglês, balanta, mãe, pula, essas línguas que nós falamos. Sabe por quê? Esse evento aqui estava repetindo exatamente o evento lá da Torre de Babel. O objetivo era o mesmo. Deus queria o quê? A expansão do seu reino. Deus queria a igreja no mundo. E esses irmãos, esse evento aqui, relatado no capítulo 2 de Atos, foi exatamente quando Jesus subiu e os discípulos ali apavorados, todos desesperados. E agora, o que eu vou fazer? Toda a vida a sociedade me viu andar com esse homem, agora ele está indo embora. O que será de mim? Todos desesperados. Aí entra o texto do capítulo 1 de Atos, versículo 8. Jesus, percebendo que aqueles homens, seus amigos, estavam desesperados, e ele fala: olha, fiquem tranquilos, eu vou mandar o Espírito Santo, que vai capacitá-los para que vocês possam ser bênção. É assim que diz o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. E aqui, eles continuavam no mesmo ambiente, com medo de sair para pregar tal. Deus tinha que fazer isso acontecer. Deus teve que fazer isso acontecer. Olha, vocês, a ideia não é essa, vocês têm que sair dali. Como é que eu saio? Como é que eu vou para um lugar onde eu não vou conseguir comunicar? Quem não fala hoje o inglês, viaja por alguns lugares de forma limitada ou limitada. Você sabe que inglês hoje é língua universal. Quem não fala inglês hoje simplesmente é considerado. Aliás, tem uma estatística que fala que até 2025 quem não fala inglês será considerado analfabeto universal. Então fique sabendo, corra atrás. Senão você será daqui a pouco considerado analfabeto. Portanto, a questão era comunicação. O objetivo era comunicação. Fale inglês porque você vai para lá. Fale francês porque você vai para lá. Fale português porque você vai para o Brasil. Fala. Esse era o objetivo. Não era língua do Espírito Santo como se fosse algo ali peculiar, singular. Não. Por isso o texto não está no singular, está no plural. Línguas. Cada um falou numa língua. O que é que eu estou querendo apresentar para você nesta noite? Com toda essa explicação tal sobre essa questão. Qual era o objetivo do movimento que enfatizava ou pregava o avivamento? Primeiro, eles queriam o quê? Poder. ênfase no poder, sabe? Aquela pessoa que chega aqui, faz barulho e todo mundo. Esse era o objetivo. Segundo, eles queriam simplesmente o quê? Essa questão, eles queriam enfatizar, obrigado, a questão do extraordinário. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente conversar um pouquinho. A gente tem mania de querer viver um cristianismo apenas do extraordinário. Do ordinário, não. Mas a minha pergunta nesta noite é: será que existe mesmo o ordinário na perspectiva de Deus? O que é que a gente mais gosta? O que é que a gente mais ama? Aquele sujeito, aquele pregador que prega, as pessoas caem no chão, choram, os mortos ressuscitam, e enfim, as pessoas deitam ali e faz toda aquela coisa que você sabe. Isso nos alegra. Aí sim está a presença de Deus. Aí sim nós temos uma pessoa usada por Deus. Aí sim nós temos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí sim nós nos alegramos que nós estamos diante de um pregador altamente qualificado. É assim que a gente pensa. Mas quando uma pessoa é curada de, sei lá, gripe, dor de cabeça, a gente encara como o ordinário. Coisa simples, fútil, inútil.
A gente não olha como ação de Deus. A gente não olha como uma ação extraordinária. Quando uma pessoa que precisa do emprego, a gente ora, de repente aparece com notícia dizendo que está trabalhando, a gente dá um glória a Deus, mas a gente não encara como se fosse algo extraordinário. Mas se o morto ressuscitar, aí sim, Deus está agindo. Se a pessoa for curada do câncer, Deus está agindo. Aí eu te pergunto, existe extraordinário e ordinário na perspectiva de Deus? Não. Tudo que Deus faz é extraordinário. A ação de Deus, independente de que tipo é extraordinário, porque não existe comum para Deus. Tudo que Ele faz é diferente. O problema é que a gente gosta de coisas grandes, a gente gosta de barulho, a gente gosta de extraordinário, a gente gosta de impressionar. Por isso nós estabelecemos essas dicotomias. Isso daqui é fora do comum, isso daqui é normal. Então o objetivo desses irmãos era exatamente isso, barulho. E a perspectiva bíblica? Qual é? Primeiro, a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo por quê? Porque precisa se reunir com o Pai. Estava unido, uma hora depois separado, agora precisa ser reunida. Segundo, ela precisa ser reunida com o corpo, a igreja. Você está chegando. Lembra da ideia do batismo, historicamente? Você está ingressando, você está integrando a comunidade. Precisa acontecer algo. Terceiro, batismo com o Espírito Santo nos potencializa para a pregação do Evangelho. Isso aqui é a parte central. Nós somos potencializados para a pregação do Evangelho quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Esse é o objetivo. Lembra do texto de Atos 1, 8? A ideia é ser testemunha. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus para que vocês fiquem fortes para poder testemunhar a meu respeito. Batismo com o Espírito Santo tem esse objetivo. Não é para você falar em línguas, não é para você fazer barulho, e tanto é que tudo isso não significa batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, mesmo sem fazer barulho, ela sempre é evidente. Porque ama, cuida, educa, é ética, é responsável, tem uma identidade. Tudo isso significa realmente batismo com o Espírito Santo. Então, não perca o seu tempo. Para a gente terminar aqui, não perca o seu tempo. Eu não sei se você sabe, mas lá para aquela banda dos nossos irmãos neopentecostais, faz um encontro para buscar batismo com o Espírito Santo. Nesses ambientes acontecem cultos específicos para você orar e buscar batismo com o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, isso está certo? Batismo com o Espírito Santo não se busca. Você se converte, Deus te batiza. Você não precisa, depois de muitos anos, muitos dias, muitos meses de caminhada com Deus, de separar um tempo para buscar isso, como se fosse algo diferente, algo extraordinário. Não é assim que acontece. Então, a partir de hoje, quando você ouvir alguém, ou você for convidado, vamos lá para aquele encontro, porque ali está acontecendo um mover de Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Esquece disso, isso é conversa. Isso não existe, a Bíblia não ensina isso. Mas como é que eu faço então para continuar sendo uma pessoa cheia de Espírito Santo? Leia a palavra. Ore a Deus. Busque a Deus em oração. Participe da comunhão. E tenha prazer em meditar na palavra de Deus. 4 coisas simples. Na teologia histórica, esses 4
coisas que eu estou pontuando aqui são chamados de meios de graça. Você quer adquirir graça de Deus em forma especial? Ore, leia a palavra, tenha prazer em meditar na palavra e participe sempre da comunhão. Você será uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não precisará participar de um encontro especial, específico, tal, para você buscar o batismo com o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque é muito fácil você ser arrastado, é muito fácil você ser confundido. As pessoas que apresentam essas ideias equivocadas, elas são pessoas filosoficamente bem preparadas. O discurso delas realmente é bom. São pessoas preparadas para fazer isso. Porque quem manipula é quem está preparado para manipular. Quem não está preparado para manipular, não consegue ser um manipulador. Então, tome cuidado. O que é que eu faço então? Se informe primeiro sobre a verdade. Aí quando aparecer a inverdade, não vai haver problema nenhum. Você não precisa se preocupar com o errado. É só você se preocupar com o certo. Que aí quando aparecer o errado, você já vai saber. Então busque a Deus. Seja crente de verdade. Ame a Deus. Você será uma pessoa de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Amém. Deus nos abençoe.